Olá, eu sou Camila Eti e é uma alegria enorme poder estar aqui com você nessa jornada de inteligência emocional. Eu sou especialista em liderança empreendedora e a minha missão de vida é ajudar você a alcançar o máximo do seu potencial profissional sem perder a qualidade de vida. E eu faço isso utilizando a psicanálise clínica, eu também sou coach de inteligência emocional e hipnoterapeuta, trabalho com hipnose. Além dessas terapias, eu também sou pedagoga no município de Itaperuna, então eu já estou na educação há muitos anos. E aí eu quero dizer para você que está aqui comigo, você com certeza tem minha admiração. Eu sou apaixonada pela educação e eu sei que todos os dias a gente enfrenta desafios enormes e somente aqueles que entendem que a educação é uma missão de vida são capazes de superar esses obstáculos, esses desafios e levantar todos os dias da cama sabendo que faz isso para salvar a vida de muitas pessoas. Eu particularmente, toda vez que eu levanto da minha cama para ir trabalhar, eu falo comigo mesma, bora salvar vidas. E eu tenho certeza que o educador, com a motivação certa, toda vez que ele sai de casa, ele também pode fazer isso. Ele pode transformar a vida do aluno, ele pode transformar a vida das pessoas que passam por ele, pode de fato salvar muitas vidas. E aí eu quero convidar você hoje para pensar na sua vida, para cuidar de você, para olhar para dentro de si mesmo e pensar um pouco no seu crescimento pessoal. Eu me lembro que eu tinha 18, 19 anos quando eu andei de avião pela primeira vez. E eu me lembro perfeitamente das orientações de segurança do voo. E aí, algo mais ou menos do tipo, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima. E eles continuam falando várias coisas e de repente a frase: caso tenha alguma criança ao seu lado, coloque primeiro a máscara em você. Eu confesso que eu fiquei pensando naquilo. Primeiro em mim? Hoje eu sou mãe, eu tenho uma filha de 7 anos. Imagina só, no momento de perigo, ela do meu lado e eu pensar em mim primeiro? Parece loucura, não é? Mas o fato é, se eu não cuidar de mim primeiro, será que eu tenho condições de cuidar do outro direito? O professor, o educador, o profissional da educação passa por desafios enormes todos os dias. E esses desafios muitas vezes roubam a nossa paz, nos deixam estressados, preocupados. E aí a gente precisa, de fato, colocar a máscara em nós mesmos primeiro. Nós precisamos cuidar de nós primeiro, cuidar da nossa saúde emocional, cuidar da nossa vida como um todo, para que a gente tenha condições de cuidar bem daqueles que estão ao nosso redor. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas ao seu redor que precisam de você. Pessoas que precisam da sua saúde emocional, pessoas que precisam da sua força para mudar a vida delas. E aqui, nessa jornada de inteligência emocional, você tem a oportunidade de ter um lugar seguro para colocar primeiro a máscara em você, para cuidar de você mesmo. E eu te convido a colocar essa máscara, a respirar esse ar, se renovar, renovar suas energias, para que você possa, no final de tudo isso, sair daqui fortalecido para cumprir ainda mais a sua missão. E o tema que eu escolhi para compartilhar com vocês, os temas que estavam lá disponíveis, é inteligência emocional. Como usar a razão para equilibrar a emoção. Eu gostei muito desse tema porque eu acho que ele é muito prático, muito prático. De um lado, a gente tem a razão. Do outro lado, a gente tem a emoção. E é um malabarismo que a gente precisa fazer o tempo todo. Eu mesmo já vi pessoas falando, eu sou muito razão, eu sou mais emoção. Você, o que você acha? Você é mais razão, mais emoção? Será que realmente tem isso? A gente vai descobrir. A questão é, como que eu posso usar a razão para equilibrar a minha emoção? Quando eu penso nisso, será que isso faz com que a razão seja melhor do que a emoção? Porque se a emoção precisa de equilíbrio e da ajuda da razão, parece que ela é mais frágil, parece que ela é mais fraca. Será que de fato é isso mesmo? Outra coisa que a gente precisa entender é a diferença entre razão e emoção. E a gente vai ver isso junto aqui hoje também. Mas a pergunta mais interessante de todas para mim é a seguinte: é possível controlar as emoções ou elas são incontroláveis? Será que é possível controlar uma emoção? A gente vai descobrir isso. E além de pensar nessas questões que eu coloquei aqui, eu trouxe para vocês também
técnicas e exercícios que eu utilizo com os meus pacientes no consultório, técnicas que eu já te afirmo que realmente funcionam, que dão resultados e que, se você colocar em prática, com certeza você vai ter uma vida com mais equilíbrio e você vai conseguir fazer melhor essa gestão entre emoção e razão na prática, no seu dia a dia. E é isso que eu quero ajudar você nessa aula de hoje. Então vem comigo e vamos ver como que a gente pode evoluir e como que a gente pode encontrar esse equilíbrio entre razão e emoção na nossa prática diária. Bom, para começar, eu queria desembrulhar com você essas palavras-chave da nossa aula. O tema é inteligência emocional, como usar a razão para equilibrar a emoção. Então vamos lá, vamos pensar na primeira palavra-chave aí do nosso tema, que é inteligência emocional. É difícil falar de inteligência emocional sem citar Daniel Goleman. Ele foi um dos precursores da inteligência emocional no mundo e ele é uma referência. Se você quer entender mais de inteligência emocional, é muito importante você debruçar sobre os escritos dele, porque realmente são fantásticos. E eu já recomendo para você o livro básico aqui, que é Inteligência Emocional, que é escrito por ele, que com certeza vai te ajudar muito a entender esse mundo da inteligência emocional. É muita informação que tem a respeito disso, mas simplificando de um modo bem simples mesmo o conceito de Daniel Goleman para a inteligência emocional, eu posso dizer que inteligência emocional é a capacidade de identificar e reconhecer as nossas próprias emoções e ser capaz de cuidar delas, de gerenciar essas emoções a nosso favor. Então, quando eu consigo perceber a emoção que eu estou tendo no tempo real e eu consigo utilizar essa emoção que eu estou sentindo, que eu estou vivenciando a meu favor, eu estou desenvolvendo a inteligência emocional. É uma evidência de que eu estou desenvolvendo a inteligência emocional. Além desse lado da inteligência emocional que foca em mim, na minha capacidade de entender, de identificar e de usar minhas emoções a meu favor, tem um lado que está ligado ao outro. Então, inteligência emocional também implica em ser capaz de compreender as emoções do outro e administrar o nosso comportamento, o nosso modo de agir diante dessa bagagem emocional que o outro traz para nós. E usar tudo isso para o nosso bem e para o bem do outro. Então é um desafio enorme. Você está diante de alguém que está ali com uma demanda emocional complicada e você gerenciar a si mesmo para que a sua boa gestão possa interferir no comportamento do outro, para que todo mundo saia da melhor maneira possível dessa situação. Então isso é, de uma forma bem simplificada, inteligência emocional. Daniel Goleman, ele dividiu a inteligência emocional em 5 pilares básicos. E esses pilares são autoconhecimento emocional, administração das emoções, empatia, automotivação e sociabilidade. Para essa aula aqui, para esse tema que a gente vai trabalhar, eu vou me debruçar nos 2 primeiros que eu citei, que é autoconhecimento emocional e administração das emoções. São esses 2 tópicos que abrangem de uma forma mais específica o que eu quero trazer para nós aqui hoje. E aí, continuando desembrulhando essas palavras, já deu para você ter um pouquinho uma ideia do que é inteligência emocional. E aí o nosso tema fala de razão e fala de emoção. E aí Goleman também, ele diz que nós temos 2 mentes. Já ouviu falar disso? Sabia que você tem 2 mentes? Segundo ele, nós temos uma mente que raciocina e uma mente que sente. Então a gente chama de razão a mente que pensa, a mente que reflete, que pondera, que organiza. Então toda vez que você pensa na palavra razão, a gente está falando exatamente da capacidade que a gente tem de pensar, de ponderar, de organizar as coisas que acontecem nos pensamentos ao nosso redor. Então, quando a gente fala de emoção, a gente está falando do oposto disso. A mente que sente é a mente emocional. E aí, talvez você possa pensar, mas o que é emoção? É muito importante a gente entender o que é emoção. A palavra emoção, ela tem uma origem numa palavra que está ligada à ideia de impulso. E aí, emoção são os estados mentais que se modificam por conta de alguma alteração, por conta de alguma mudança que acontece, seja dentro de mim ou ao meu redor. Então, às vezes acontece alguma situação e essa situação me causa um impacto e muda o meu estado mental.
Isso acontece porque eu não tô bem por dentro, alguma coisa encadeou, né, ativou um mal-estar dentro de mim, ou alguma coisa do lado de fora despertou essa emoção dentro de mim. Quando a gente pensa em emoção, as emoções básicas que a gente pode pensar aqui são raiva, nojo, desprezo, tristeza, susto, medo e alegria. E alguns lugares do mundo também entendem como emoção a culpa e a vergonha. Então, quando a gente pensa nessa alteração mental, a gente está falando de sair de um desses estados e ir para outro estado. Por exemplo, você pode estar vivendo um momento de muita alegria, mas de repente você recebe uma notícia ruim e imediatamente você sai de um estado mental de alegria para um estado mental de tristeza. Um exemplo de uma mudança de emoção para poder ficar mais claro aqui para você. Então, o que a gente pode entender também? Emoção é o resultado da avaliação que a gente tem de mundo. É a forma como eu olho, são as lentes que eu uso para identificar o mundo ao meu redor, para avaliar as coisas que acontecem ao meu redor. É interessante pensar porque nem sempre a gente consegue reagir de uma forma positiva às emoções que a gente vivencia. Existem momentos em que as emoções elas vêm com tanta força e elas são tão difíceis de lidar que a gente acaba tendo um comportamento negativo e muitas vezes até destrutivo, causando mal para nós mesmos e causando mal para outras pessoas que estão perto de nós. E aí, para a gente ver um pouquinho como que é o poder da emoção, eu trouxe um vídeo curtinho, mas muito interessante, que vai ajudar você a entender um pouquinho do efeito da emoção na nossa vida. Então, assiste o vídeo e a gente volta a conversar. Você achou desse vídeo? Assustador, não é mesmo? Você consegue identificar que emoção que você viu nesse vídeo? É a raiva, né? Você já tinha visto uma pessoa com tanta raiva junto? Esse cara, ele explode literalmente tudo ao redor dele por causa da raiva. E aí, como você reagiria no lugar dele? Será que você também já foi tão pressionado ao ponto de sentir uma raiva muito grande, você acabou destruindo tudo ao seu redor? A raiva, quando mal administrada, assim como qualquer outra emoção, quando mal administrada, pode trazer grandes prejuízos, assim como a gente viu nesse pequeno vídeo que a gente acabou de assistir. E a gente precisa levar a sério, quando se trata de emoções, o aprendizado que a gente pode ter para evoluir, para crescer, para se tornar uma pessoa melhor em termos de gerenciamento da emoção. E aí, como eu disse anteriormente, emoção é impulso. Quando eu penso em emoção, eu estou pensando em impulso. E aí eu preciso pensar, é possível controlar as emoções? Se emoção é impulso, será que eu consigo controlar minhas emoções? A resposta é não. Infelizmente, nós não temos condições nenhuma de controlar as nossas emoções. Isso simplesmente porque elas são automáticas, instantâneas, elas são geradas em segundos dentro de nós. E elas são tão poderosas que elas mudam até as nossas sensações físicas. Vamos lá, vou te ajudar a entender.
Recentemente eu saí de manhã bem cedinho, tava um frio gostoso e fui caminhar. E eu fui para uma rua sem saída, um morro, uma subida sem saída. Quando eu cheguei lá no final, eu encontrei com um cachorro preto grande, e ele começou a latir para mim. Só que eu estava lá em cima do morro e eu precisava descer. Não tinha como eu sair de lá, porque era uma rua sem saída. E eu estava entre o fim da rua e um cachorro grande latindo para cima de mim. E naquele momento eu senti um medo enorme, porque aquele cachorro era quase do meu tamanho, porque eu não sou muito grande, então não precisa ser muito grande para ser quase do meu tamanho. O cachorro preto, grandão, latindo para cima de mim. E eu fiquei assustada, minhas pernas começaram a tremer imediatamente. Olha a mudança física acontecendo. O medo que eu senti gerou esse tremor nas minhas pernas, meu coração começou a acelerar. E apesar de ter subido um morrinho, eu não estava ainda sentindo calor, estava um friozinho de manhã. Eu comecei a sentir calor por causa do cachorro, não por causa da caminhada. E aí eu me vi numa situação que eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui presa, agarrada nesse morro, até esse cachorro resolver sair daqui? Ou eu vou enfrentar o cachorro? O que eu faço agora? Aí eu fiz algumas tentativas, eu abaixei simulando como se eu estivesse pegando uma pedra para jogar nele, e ele não se intimidou, ele continuou exatamente do mesmo jeito. E aí eu mandei ele sair, joguei meu corpo para cima como se eu não estivesse tendo medo dele, fazendo de conta que eu não estava tendo medo dele, e ele continuou intacto, olhando para mim, bravo, nervoso e latindo. E aí foi complicado, porque eu precisei tomar uma decisão. E eu decidi, eu avaliei quais seriam os possíveis perigos que poderiam ocorrer naquele momento, e eu decidi enfrentar e eu segui em frente. Isso que eu estou te contando parece que demorou para acontecer, mas foi muito rápido. E aí eu decidi enfrentar, e eu empinei meu corpo e saí andando, e o cachorro veio latindo em volta de mim, mas ele não tocou em mim. Eu percebi que eu tive muita dificuldade para descer o morro, porque a minha perna estava muito bamba. E aí eu respirei fundo e ainda levou alguns minutos para que eu voltasse ao meu estado emocional, para que eu deixasse de sair daquela emoção de medo. Percebe o que eu quero dizer? Eu sei que você também tem uma história para contar. Certamente você já vivenciou alguma experiência onde você sentiu muito medo, ou você sentiu culpa, ou você sentiu uma raiva muito grande, uma tristeza muito grande. Isso foi muito de repente. Em 30 segundos ou menos de 30 segundos, algum gatilho ativou uma emoção que te fez mal, que mudou seu estado emocional. E é a mesma coisa quando você está triste, alguém te conta uma piada e de repente você começa a sorrir, começa a se sentir bem. A gente tem essa capacidade de mudar o nosso estado emocional de acordo com o que a gente vivencia, de acordo com o que está dentro ou com o que está fora. E aí, a gente pode usar outros exemplos, por exemplo, você já se apaixonou uma vez na sua vida? Quando você olha para aquela pessoa que você está apaixonada, isso acontece principalmente com o adolescente, né? Você fica vermelho, o coração acelera, você começa a suar, você fica perdido, não sabe o que diz, não sabe onde coloca a mão, e é assim de repente. Ou então quando você recebe uma notícia ruim, você leva aquele impacto, leva aquele susto com a notícia ruim, e aí o seu coração também acelera, você se sente perdido, tem gente que fica com falta de ar, tudo de repente. Ou então quando você está bem tranquilo, de repente alguém, bum, te dá um susto. Isso também faz o seu coração mudar, o seu comportamento mudar, as suas sensações mudar. E a questão é, e você certamente vai concordar comigo, não dá tempo de dizer, não fica assim, não dá tempo de parar. Simplesmente acontece. Porque é assim que as emoções acontecem, é assim que as emoções são criadas, no impulso, no impacto, de repente. E quando a gente vê, a gente já está tomado por aquela emoção. E aí, o que a gente faz? Então, talvez você possa pensar, Camila, você está fazendo o que aqui então? Ensinando inteligência emocional, falando que a gente precisa equilibrar razão e emoção, se você acabou de me dizer que não tem como eu equilibrar, não tem como eu controlar a minha emoção. A boa notícia é a seguinte, apesar da emoção ser impulso e realmente não ter como a gente controlar a emoção, ela vem, ela acontece instantaneamente. A boa notícia é que é possível exercitar a emoção para que ela seja bem trabalhada. E quando você faz isso, você desenvolve a capacidade de equilibrar razão e emoção. Então, apesar da emoção ser impulso,
ela pode ser gerenciada. Não tem como você controlar aqueles minutos, aqueles segundos iniciais que vem, te choque e faz você ter aquela sensação. Mas tem como você decidir o que você vai fazer dali para frente. Isso sim é possível, existe treino, existe técnica que pode ajudar você a ser muito melhor do que você tem sido até hoje. E aí a ideia é convidar a razão para dialogar com a emoção. Quando a gente faz isso, a gente abre um espaço para a sabedoria e os nossos pensamentos eles conseguem ser organizados. Então é exatamente isso que eu quero ajudar você a entender aqui. Na hora que a gente está vivendo aquela emoção, a gente precisa convidar a razão e precisa tomar uma decisão. Lembra da situação do cachorro? Eu poderia ter ficado ali por horas esperando aquele cachorro se acalmar, mas eu tive que tomar uma decisão. Então eu racionalizei, eu pensei, tomei uma decisão e fui. Daqui a pouco eu vou te contar o que eu pensei para você entender melhor como que isso funciona. Mas a questão simples, básica é convidar a razão, que é pensamento, que é lógica, para tomar conta, para participar daquele momento de emoção que a gente está vivendo. E para isso eu lembro de uma frase de Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. Ele foi um sobrevivente do campo de concentração e ele disse o seguinte: entre o estímulo e resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. E é nela que reside o crescimento e a nossa liberdade. Eu vou falar de novo e talvez você possa pegar um caderninho e anotar isso daí. E aproveita e pega o caderno para anotar outras dicas que eu tenho para você aqui também, que a gente vai fazer daqui a pouco. Entre estímulo e resposta há um espaço. É isso que eu quero que você guarde. Entre estímulo e resposta há um espaço. Então eu tenho um estímulo, eu sou impactada por um estímulo que gera uma emoção. Pode ser raiva, medo, nojo, tristeza, alegria. Acontece. Enquanto eu estou vivendo essa emoção, que é impulso, que não tem como eu impedir que aconteça, porque é automático, tem um espaço entre o que eu vou fazer com essa emoção e a minha resposta para ela. E é esse espaço que a gente precisa pensar. O que eu vou fazer com esse espaço entre o estímulo que eu recebi e a resposta que eu vou dar a esse estímulo? E aí eu quero ensinar para você uma técnica que, como eu mencionei, eu ensino para os meus pacientes e o resultado é fantástico. Quando você de fato leva a sério e faz esse exercício por algumas semanas, você pode ter um avanço enorme no seu desenvolvimento emocional. Então essa técnica vai ajudar você a levar inteligência para as suas emoções. Então inteligência emocional é você ter a capacidade de levar razão, de levar inteligência para as suas emoções. Esse exercício eu chamo ele de exercício de autoconsciência emocional, que é quando você começa a prestar mais atenção em si mesmo para observar como que as suas emoções acontecem, como que elas funcionam dentro de você, para que você comece a se preparar para lidar melhor com elas. Então vamos lá. Eu dei o exemplo do cachorro, que eu estava com medo, mas eu queria que você pensasse em qualquer exemplo que fizesse sentido para você. Alguma experiência na sua vida em que você foi submetido a um impulso, a um estímulo muito forte, que você viveu uma emoção muito forte e que talvez você não tenha conseguido se dar bem, não tenha conseguido resolver bem essa situação. Eu vou te ajudar a pensar nela de novo. Então, pensa nessa situação, o momento que você ficou com raiva e acabou falando o que você não devia, ou o momento que você ficou triste e não conseguiu resolver um problema que você se fechou. Pensa numa situação e pensa no que eu vou te ajudar a elaborar aqui agora. Toda vez que você estiver sob um estímulo, toda vez que você estiver vivendo uma emoção, que você estiver nesses segundos iniciais de emoção que você não tem que controlar, quando esses momentos que você não pode controlar passar e você conseguir respirar, você vai pensar em algumas perguntas. Ou seja, você vai convidar a razão para participar daquele momento de emoção que você viveu. E a primeira pergunta que você vai fazer é: o que eu estou sentindo? É identificar a emoção que você está vivendo, é identificar o que você está vivenciando naquele momento. O que eu estou sentindo? E aí você vai dizer: estou com raiva, estou com medo, estou com alegria, estou triste, colocar lá a sua sensação. E aí a segunda pergunta é: por que eu me sinto assim?
Você vai identificar a causa. Ah, eu estou com medo porque o cachorro está latindo para mim e parece que ele é perigoso. Você vai colocar a razão da emoção que você está sentindo. A terceira pergunta é: eu já me senti assim antes? Você vai começar a procurar no seu histórico situações recorrentes, outras ocasiões que você talvez tenha vivido que tenha gerado aquele mesmo tipo de emoção. Se eu estou com medo por causa do cachorro, eu posso pensar: qual foi a última vez que eu senti medo? Ou quais foram as outras experiências de medo que eu tive? Eu tive medo disso, daquilo? E aí você começa a fazer uma listinha de coisas que provocaram anteriormente aquela mesma sensação que você está tendo naquele momento. A quarta pergunta é: como estou me comportando com essa situação? Será que com raiva eu estou agredindo alguém, eu estou sendo indelicado, estou sendo injusto? Como que está sendo isso? Qual é a minha reação? Qual é o meu comportamento diante disso? E aí, para isso, eu lembro do livro que eu tenho participação nele, Aceitando Meu Chamado, junto com a Valquíria Teixeira, que é minha sócia no consultório, e a gente escreveu esse livro aqui para ajudar muitas pessoas a encontrar o equilíbrio na vida delas. E aí, nesse livro, eu escrevi uma parte dele que eu questiono como que a gente vai lidar com as emoções, como que a gente vai lidar com as emoções que aparentemente são negativas. E aqui eu coloco o seguinte: emoções negativas, aparentemente negativas, têm sua importância e são essenciais para que desaceleremos o ritmo e olhemos para nós, analisando o que precisamos mudar. Então, toda vez que você é impactado com uma emoção, com uma sensação que não está te fazendo bem, isso é uma grande oportunidade, um grande convite para você olhar para dentro e para você pensar: como eu posso aprender mais? O que eu posso evoluir com essa situação? E aí eu costumo dizer que a gente precisa lidar com essas emoções como a gente lida com chiclete. O que a gente faz com chiclete? A gente aprende desde criança, né? Eu falo isso com a minha filha: Sofia, não pode engolir o chiclete. E a gente aprende desde criança que a gente pode mastigar, mas que a gente não pode engolir. Exatamente assim que precisa ser feito com as emoções que muitas vezes vêm para nos perturbar, para nos causar mal, para nos paralisar. A gente pode mastigar. A gente não precisa fingir que elas não estão acontecendo, a gente precisa enfrentar elas de frente, mastigando. E essas 4 perguntas que eu fiz aqui, para você poder anotar e registrar: o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, já senti isso antes, e como eu me comporto, como que eu tenho me comportado, são perguntas que você vai estar ali, mastigando, como se você estivesse mastigando o chiclete. Só que chega uma hora que você tem que jogar esse chiclete fora. E aí entra a quinta pergunta, que é: o que eu farei a respeito? Qual é a solução para esse problema, para essa emoção, para essa situação que eu estou vivendo? E aí você vai pensar em caminhos, em soluções, em estratégias para se livrar daquele problema e resolver essa situação de uma vez por todas. Percebe que isso é um exercício. Percebe que não é algo automático. O automático é a emoção. Esse exercício é o que você vai fazer entre aquele espaço que você tem do estímulo e da resposta. Isso exige esforço, isso exige tempo, intencionalidade de você realmente parar e fazer essas coisas acontecerem, para você começar a ter mais clareza, mais consciência da sua vida. Quando você decide praticar esse exercício com frequência, a prática dele por algumas semanas vai ajudar você a aperfeiçoar sua autoconsciência. Você vai ter mais consciência de si mesmo, do que muda as suas emoções, das causas que modificam as suas emoções, e vai procurar encontrar caminhos para resolver isso. Você vai se sentir mais confiante porque você vai perceber que você está saindo do piloto automático e está assumindo as rédeas da sua vida. Você vai ter condições de gerenciar melhor as emoções e os impulsos que vêm na sua vida. E você vai ter o maior desempenho em todas as áreas. É como se fosse um treino, um ensaio do que pode acontecer. Toda vez que você faz esses registros, que você coloca essas 5 perguntas no papel, é como se você estivesse fazendo um ensaio. Da próxima vez que aquilo acontecer de novo, você já tem uma estratégia e você não precisa se sair mal da situação. Por exemplo, eu conheço pessoas que há anos são estressadas com o chefe, por exemplo. Tem o mesmo chefe há 5 anos e há 5 anos fica estressado por conta do mesmo comportamento que aquele chefe tem. Gente, pensa comigo. Fala sério. Professores, pessoas da educação, quantas vezes você já reclamou dos seus alunos?
E as reclamações são as mesmas, não são? Você muda de escola, você muda de ano, as reclamações são as mesmas. A questão é, você vai mudar o seu aluno? Não vai. Você só tem o poder de mudar a si mesmo. E quando você olha para a situação e você ensaia, você sabe quais são as coisas que te irritam, as coisas que tiram você do eixo. Você pode fazer, através dessas 5 perguntas, ensaios de comportamentos positivos. E quando você estiver diante da situação complicada, você pode se ajustar e modificar a sua forma de lidar. Isso sim vai influenciar positivamente as pessoas, isso sim pode causar nelas o desejo de mudar. Então, quando você perceber que alguma situação mudou seu estado emocional, você pode convidar a razão, dialogar com ela, refletir para resolver as demandas que estão diante de você. Uma forma diferente da gente fazer essas 5 perguntinhas é pensar no acróstipo que a gente usa também no consultório, que é o IADA. E de identificar, que é você identificar a emoção que você está tendo. O A de aceitar, aceitar que aquela emoção é sua, que você está vivendo aquilo naquele momento, parar de brigar com ela, colher aquela emoção. D de decidir, o que eu faço? A realidade é essa, eu estou sentindo isso, eu estou desse jeito, decidir o que fazer. E o A de agir, faça, não procrastine, faça agora, resolva, faça a sua vida de fato acontecer. Inteligência emocional, então, é a capacidade que você tem de levar a inteligência, de levar a razão às suas emoções, para que haja esse diálogo, para que haja esse acordo e as coisas comecem a ficar no lugar. Isso é possível. E aí, outra coisa que você precisa pensar que é muito importante: o que está nos bastidores das suas emoções? Por trás das nossas emoções, seja da raiva, da alegria, da tristeza, de qualquer emoção que a gente já viu aqui, existe uma crença, uma ideia, um pensamento que eu nutri ao longo da minha vida, sobre mim mesmo, sobre o outro, sobre a vida, sobre o mundo. E aí eu falei que eu ia contar o que estava por trás da minha decisão de encarar o cachorro, lembra? Então, quando eu decidi que eu não ia ficar ali parada, eu estava pautada numa crença. Eu estava com medo do cachorro, com muito medo do cachorro. Isso afetou o meu corpo. Mas eu tinha uma crença. E a crença que eu tinha, que eu tenho na verdade, é que cachorro vira-lata na rua, late muito, mas não morde. Eu tenho essa crença, eu alimentei essa crença ao longo da minha vida pelas experiências que eu tive com esses cachorros vira-lata que ficam latindo, fazendo barulho, mas que no fundo eles acabam correndo da gente. Baseada nessa ideia, eu decidi enfrentar o cachorro. Qual é a ideia, qual é a crença que você tem por trás das suas emoções? O que está por trás daquela situação que te deixa com raiva? O que está por trás daquela situação que te deixa com medo? O que está escondido nas entrelinhas das emoções que são despertadas em você? E você precisa primeiro identificar quais são essas ideias, essas crenças. Depois você precisa pensar, essas crenças elas estão me ajudando ou estão me atrapalhando? A crença do cachorro naquele momento foi arriscado, mas me ajudou a seguir e eu saí daquela situação. As crenças que estão por trás das suas emoções, elas te atrapalham? Se elas te atrapalham, você precisa questionar elas, você precisa enfrentar elas. Eu costumo contar para os meus pacientes assim: imagina que você liga a TV e aí o telejornal começa e a pessoa que está apresentando o jornal começa a dar para você uma notícia de algo que aconteceu há 5 anos atrás. Só que o jornalista está contando como se fosse hoje. Como você se sentiria na frente da TV, assistindo um noticiário com uma notícia de 5 anos atrás como se fosse hoje? Parece ridículo, não é? É exatamente assim que a gente deveria encarar as nossas crenças que nos limitam, como ideias que não funcionam mais, como notícia velha, como ideias que não fazem mais sentido. E a gente precisa reeditar essas ideias, a gente precisa rever essas ideias, criar ideias novas que façam mais sentido para a realidade que a gente tem hoje. Então até aqui a gente viu que a gente pode exercitar a nossa autoconsciência emocional através de 5 perguntas. A gente viu que é muito importante a gente questionar as nossas crenças. E para a gente finalizar, eu quero propor para você um desafio. A gente começou conversando a respeito da máscara de oxigênio que cai na frente, em cima da nossa cabeça quando a gente está numa aeronave e acontece um problema no voo. E quando a gente coloca aquela máscara, é uma máscara de oxigênio,
que ajuda a gente a respirar, ajuda a gente a retomar o fôlego. E aí, quando a gente pensa em respiração, a respiração é a base da nossa vida e ela é a base para o nosso equilíbrio emocional. O que acontece quando você está com muito medo ou quando você está com muita ansiedade? A sua respiração fica alterada e você não consegue pensar direito. Já observou isso? Que é nos momentos que a gente está com raiva, com medo, com muita ansiedade, que a gente não consegue tomar boas decisões? Isso acontece porque a dificuldade de respirar corretamente interfere no fluxo de oxigênio que vai para o nosso cérebro. Então não tem como pensar direito se o cérebro não está recebendo o ar que ele precisa. E aí, além desses exercícios que a gente viu aqui, da autoconsciência emocional e do questionamento da crença, eu queria desafiar você a incluir na sua rotina diária a prática da meditação. A meditação é uma prática milenar e ela é tão transformadora que cientistas de todo o mundo, estudiosos de todo o mundo têm pesquisado os benefícios dessa prática. Eu particularmente medito há mais de 4 anos e isso mudou a minha vida. Isso trouxe muito mais equilíbrio para mim, me trouxe muito mais estabilidade para enfrentar as demandas da minha vida. E aí eu quero desafiar você a investigar, a procurar conhecer mais a respeito desse assunto e procurar colocar essa prática no seu dia a dia. Não tem mistério. Meditar não é parar de pensar. Meditar é escolher algo específico para você pensar. E aí você pode se sentar confortavelmente, você pode colocar uma musiquinha tranquila ou simplesmente ficar em silêncio. E você pode escolher um pensamento. Você pode pensar algo do tipo, eu sinto profunda paz, ou eu tenho tudo que eu preciso dentro de mim para resolver as demandas da minha vida. Pense numa frase que te fortalece, numa frase que te faça sentir firme, que te faça te sentir bem. Pare por um instante, feche os seus olhos, respira e se conecta com essa frase que você separou, que você escolheu para pensar. Passe 3, 5 minutos pensando nessa frase. E se você quer saber um pouco mais, você pode procurar aplicativos que te ajudam também a ter a prática da meditação na sua vida. Eu particularmente tenho no meu celular 2 aplicativos que são o Lojong e Meditopia. Todos 2 eu recomendo para você e tem outros que você pode pesquisar que com certeza vão te ajudar a ter a mente mais tranquila. Meditação é como se fosse uma academia para a nossa mente. Assim como a gente vai para a academia, malha o corpo, a meditação é uma academia para a nossa mente e ela transforma de fato a sua forma de ver a vida. Para a gente terminar, pensa comigo. Existe emoção boa e emoção ruim? Não. Não existe emoção boa e emoção ruim. O que diferencia uma situação da outra, uma aparente emoção boa para uma emoção ruim, é o modo como a gente canaliza, o modo como a gente lida, o modo como a gente vê a situação. E quando você coloca em prática essas ideias, essas técnicas que eu compartilhei com você, você vai ter capacidade para canalizar as emoções aparentemente negativas de uma forma positiva e tirar proveito disso. E aí é importante você entender que quando você pratica essas técnicas simples que eu expliquei para você aqui hoje, você começa a ter uma capacidade maior para gerenciar suas emoções. E aí você começa a ter mais serenidade, mais autoconsciência. E as pesquisas mostram que pessoas que fazem isso têm uma vantagem muito grande na vida e muito mais saúde do que as pessoas que não têm essa capacidade. Gerenciar mal as emoções gera doenças físicas e doenças emocionais que pode fazer sua vida parar. Então, guarda isso. Lembre-se que dentro de você existe tudo o que você precisa para ser uma pessoa incrível, que tem dentro de você toda a capacidade que você precisa para evoluir. Basta você parar, tomar iniciativa e decidir crescer. Lembre-se que o que você já conquistou até hoje é resultado da pessoa que você era, mas o que você ainda pode alcançar depende inteiramente da pessoa que você decide ser a partir de agora. Gratidão pelo seu tempo, foi um prazer enorme estar aqui com você. Abraço carinhoso, fique com Deus.